E olha, foram divulgados hoje oficialmente os resultados daquele estudo de efetividade da Coronavac que foi feito em Serrana, cidade do interior de São Paulo. Essa pesquisa foi liderada pelo Instituto Butantan e pela USP de Ribeirão Preto. Serrana virou um verdadeiro oásis, no estado que tem o maior número de casos e de mortes por Covid no Brasil. Lojas abertas, serviços funcionando, clientes e comerciantes satisfeitos. Está tudo funcionando, graças a Deus. E a cidade inteira agradece. Mais de 95% da população adulta, sem contar as grávidas, estão vacinados com a Coronavac. A imunização faz parte de um estudo do Instituto Butantan e da USP de Ribeirão Preto. Ontem, o Fantástico mostrou, em primeira mão, que com 75% do público-alvo imunizado, os cientistas conseguiram afirmar que a pandemia estava controlada em Serrana. Durante o estudo, a cidade foi dividida em 4 grupos. Este gráfico mostra a evolução dos números de casos sintomáticos e de hospitalizações. Os números começam a cair depois que todos os grupos tomaram a primeira dose. Mas para os pesquisadores, o controle da pandemia se deu depois que 3 dos 4 grupos receberam também a segunda dose. Antes de que o 4º grupo complete o seu esquema de vacinação, a gente evidencia uma queda importante no número de casos. Quando a gente conseguir reduzir a Covid a esse nível, a gente fala de um controle da pandemia. O reflexo da vacinação também está nos hospitais municipais. 6 leitos de enfermaria da Santa Casa de Serrana estão vazios. Na UPA, os médicos perceberam que os casos graves diminuíram. A mudança de uns 2 meses para cá foi realmente a gravidade dos casos, que a gente conseguiu distinguir os pacientes que foram vacinados. A gravidade que chega desses pacientes que na UPA é bem inferior aos pacientes que não foram vacinados. Durante o período de vacinação, a cidade não ficou isolada. Enquanto os moradores aqui de Serrana sentem os efeitos positivos de se ter quase toda uma cidade vacinada, outros municípios vizinhos vivem a situação contrária. 15 cidades da região estão em lockdown para tentar reduzir o número de casos. E com isso, a preocupação aqui em Serrana passa a ser com as entradas da cidade. Desde sexta-feira, a prefeitura decidiu criar pontos de vigilância. Guardas civis e agentes da saúde estão parando todos os carros, anotando as placas e pegando endereço e telefone para contato. Muitas pessoas estão vindo da região. A gente para, o pessoal que está vindo aqui na cidade, pede para estar colocando a máscara mesmo dentro do carro, porque isso é muito importante, Pede também para ter agilidade, para não ficar com tanto tempo de permanência na cidade. Nós não vamos erradicar o vírus, nós vamos controlar para que eles estejam em níveis que são manejáveis, que realmente não tenhamos tanto dor, tanto sofrimento. Houve relatos de moradores de Serrana, se dizendo agradecidos, privilegiados por essa oportunidade de participar desse estudo. E representantes do governo aqui do estado de São Paulo, da cidade de Serrana e também do Instituto Butantan estão dando uma entrevista neste momento para detalhar os resultados desse projeto. Luísa Vaz está acompanhando e traz para a gente os detalhes. Oi, Luísa, bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Maju. Boa tarde para você e para todos que estão conosco. Os pesquisadores estão mostrando em detalhes os resultados deste estudo feito na cidade de Serrana, que fica a mais ou menos 300 quilômetros aqui da capital paulista. Os resultados analisados abrangem o período do dia 7 de fevereiro, antes do início da vacinação, até dia 15 de maio, pouco mais de um mês após a aplicação da segunda dose. E de acordo com o que os pesquisadores estão mostrando por aqui, os resultados de Serrana indicam um efeito bastante positivo da vacinação, não só na população imunizada, mas também naqueles grupos que não tomaram a vacina. É o que eles estão chamando de resultados indiretos. Então, quem foi vacinado em Serrana? A população a partir dos 18 anos. Mas há também redução de casos sintomáticos, de internações e óbitos também na população abaixo dos 18 anos. A partir destes resultados de Serrana, de acordo com os pesquisadores do Instituto Butantan,
Butantan, é possível estabelecer estratégias de vacinação mais efetivas para o país todo, porque esta é a primeira pesquisa que abrange um grande percentual da população. É importante a gente dizer que a população de Serrana vai ser monitorada por 1 ano após a pesquisa. E neste período de avaliação, após a aplicação das primeiras e segunda doses da vacina, não houve o registro de nenhum efeito adverso relacionado à vacinação. Apenas eventos mais moderados, como dores de cabeça e febre, isso apenas após a aplicação da primeira dose. Então, eles estão agora ainda divulgando dados, dividindo entre faixa etária. Também está presente aqui o prefeito de Serrana e há uma expectativa muito grande aí que esses resultados possam balizar políticas públicas e estratégias de vacinação mais efetivas para o país todo. Maju. É isso que a gente quer, né, Luísa? Bom estudo, obrigada aí pelas informações e bom trabalho para você.